Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Lula retoma as demarcações de terras indígenas. Em evento, o presidente homologa 6 novas áreas no Brasil. Após a Europa aprovar a lei antidesmatamento, nós vamos aprofundar a análise dos impactos para o agro. E mais, deputado apresenta projeto propondo o mesmo rigor ambiental para os produtos europeus importados pelo Brasil. Você vai ver também. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, faz leitura do requerimento da CPI do MST e dá mais um passo rumo à instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E na Comissão de Agricultura, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, diz que o governo vai retomar o programa de reforma agrária e regularização fundiária. No STF, ministros decidem a favor da taxação do agro em Goiás. A CNI diz que vai continuar lutando para barrar a cobrança. E ainda, Supremo Tribunal Federal analisa a validade de uma assistência aos sindicatos. Haverá a volta do imposto sindical? Nós vamos entender os impactos do tema para o agronegócio em todos os detalhes. Tudo isso e muito mais agora no Hora H do Agro, que já está no ar. E o nosso primeiro tema é ambiental. O senador Zequinha Marinho apresentou nesta semana um projeto de lei em resposta à decisão do Parlamento Europeu de aprovar a lei antidesmatamento da União Europeia. O parlamentar brasileiro quer o mesmo rigor ambiental para os produtos europeus que chegam ao Brasil e prevê, por exemplo, que só poderão ser importados produtos de países que tenham o mesmo nível de emissões de gases de efeito estufa ou inferiores ao do Brasil, e que esses países também cumpram os padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com os daqui do Brasil. Vamos conferir. Nós apresentamos o projeto de lei número 2088 de 2023, que trata sobre a reciprocidade ambiental. Por que a gente trouxe esse projeto? Aqueles que querem negociar conosco e nos exigem, não é, esse rigor na questão ambiental, é importante que também a gente veja o que eles estão fazendo lá, não é? Então, o projeto de lei proíbe entrar no mercado brasileiro produtos e serviços de países que não estão nem igual ao Brasil, né? Estão lá embaixo na questão da sustentabilidade, né? Mas que cobram um rigor muito grande nosso aqui. A Alemanha, por exemplo, 30% da energia produzida na Alemanha não é limpo. 20,28% é carvão mineral, altamente poluído. 9,5% tal é petróleo, né? É óleo diesel, correto? E por que a Alemanha impõe tantas regras aqui, se ela é muito mais emissora de gás de efeito estufa do que o Brasil? A gente precisa acertar essas contas e dar transparência nesse jogo. O Brasil quer discutir, porque o Brasil também se preocupa com a questão ambiental, não só aqui, mas em todo o mundo. Muito bem, e para você que está acompanhando a discussão, o Parlamento Europeu ele aprovou uma lei. Esta lei proíbe a importação de produtos agrícolas vindos de áreas de desmatamento legal e ilegal após 31 de dezembro de 2020. No caso do Brasil, para produtos do agro entrarem no bloco europeu, será exigido o cumprimento da legislação sobre direitos humanos e também dos povos indígenas. A medida vai valer para produtos como soja, café, cacau, chocolate, carne bovina e borracha. O exportador brasileiro deverá emitir uma declaração confirmando que o produto não tem como origem áreas desmatadas, legal ou ilegalmente, claro. Para isso, vai ser necessário fazer a rastreabilidade da cadeia, ligando o produto agrícola à coordenada geográfica da área em que foi produzida. Haverá também um sistema de classificação de países que serão avaliados com risco baixo, médio
ou alto para desmatamento e degradação florestal. As exigências das empresas que quiserem exportar para a Europa irão depender desse nível de risco atribuído ao Brasil. O exportador que não atender às exigências poderá sofrer multa máxima de 4% do volume de negócios anual com a União Europeia. Essa lei europeia, ela será formalmente endossada pelo Conselho Europeu e depois publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Depois disso, ela entrará em vigor em 20 dias. O deputado europeu, que foi o relator do projeto de lei antidesmatamento, afirmou que o Brasil provavelmente será classificado como um país de alto risco nas novas regras da União Europeia. Após o parlamento aprovar a legislação, Hansen disse que, até hoje, as prateleiras dos supermercados europeus continham produtos cobertos pelas cinzas de florestas tropicais incendiadas e ecossistemas destruídos. Ele ainda disse estar aliviado, porque agora os consumidores europeus podem ter a certeza de que não serão mais cúmplices involuntários do desmatamento quando comem uma barra de chocolate ou desfrutam de um merecido café. E, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, a medida da União Europeia vai afetar a produção de soja do bioma amazônico e também cerca de 50% da soja do Cerrado após 2020, já que as indústrias não poderão comprar destas áreas. Vamos conferir o que disse o presidente da ABIOV, André Nassar. Me preocupa o fato da Europa estar definindo procedimentos que vão ser bastante unilaterais, né? Isso pode gerar custo para atender, para o atendimento desses procedimentos. Um deles é o que eles chamam do conceito de misturar o produto, né? Então, assim, não só eu tenho que comprovar na origem que aquela soja adquirida veio de área não desmatada, mas eu vou ter que comprovar lá no navio que toda a soja que entrou no navio, tem documento que comprova que ela veio de área não desmatada. Então, isso pode levar à necessidade de montar cadeias segregadas para atender a Europa, o que vai reduzir muito a eficiência da nossa logística no Brasil. André, então as exportações brasileiras de soja para essas regiões da Europa, elas vão ser impactadas? Eu não acho que vá cair, porque provavelmente, se for muito difícil para as empresas cumprirem os procedimentos estabelecidos na legislação de soja sendo originada de algumas regiões, elas vão originar soja de outras regiões. O que pode acontecer é mudar um pouco a origem, né? Hoje, o norte, os portos do norte, Maranhão, destinam muita soja para a Europa. Pode ser que essa soja para a Europa comece a ter prêmio, vamos dizer assim, a soja que sai do sul indo para a Europa com um custo logístico maior, mas havendo demanda na Europa, isso pode acontecer. Então, eu não acho que vai cair, mas eu acho que pode ter uma certa realocação da origem aqui no Brasil, de qual porto que sai e de onde veio a soja que atendeu aquele porto. Está claro que a ABIOV, através de você, disse que não há uma expectativa de queda nas exportações. Agora, uma outra questão essas novas regras impostas pela União Europeia devem aumentar o custo da cadeia de soja no Brasil. Você já deu uma dica para a gente nessa direção. Me preocupa o fato da Europa estar definindo procedimentos que vão ser bastante unilaterais, né? Isso pode gerar custo para atender, para o atendimento desses procedimentos. Um deles é o que eles chamam do conceito de misturar o produto, né? Então, assim, não só eu tenho que comprovar na origem que aquela soja adquirida veio de área não desmatada, mas eu vou ter que comprovar lá no navio que toda a soja que entrou no navio tem documento que comprova que ela veio de área não desmatada. Então, isso pode levar à necessidade de montar cadeias segregadas para atender a Europa, o que vai reduzir muito a eficiência da nossa logística no Brasil. E outros países também devem adotar leis antidesmatamento como essa da União Europeia? Outro país que já adotou uma medida semelhante foi a Inglaterra, só que ele adotou para desmatamento ilegal zero. Então, e a postura da Inglaterra está muito diferente, né, da postura da Comissão Europeia. Então, a gente vê isso como positivo.
Os americanos também estão indo por um caminho parecido, mas estão no começo, com consulta pública, tá? Então eu vejo assim, Europa, Inglaterra, talvez os Estados Unidos, mas não acho que isso vá ser algo, por exemplo, que os asiáticos venham adotar no curto prazo, tá? Então eu vejo esse risco, tirando essas 3 regiões que eu já mencionei, eu vejo como risco baixo. Muito obrigada, André Nassar, presidente da Biov, pelos esclarecimentos e dos impactos previstos neste momento para a cadeia da soja, depois da aprovação da lei antidesmatamento lá na Europa. E agora a gente vai em frente para analisar os impactos da lei antidesmatamento aprovada na Europa na cadeia de pecuária do Brasil. Para isso a gente vai receber o Fernando Sampaio. Ele é diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Sampaio, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Oi, Kellen, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença em um momento tão importante para análises de impacto na cadeia pecuária. A aprovação da lei antidesmatamento muda o quê na vida prática do pecuarista que nos assiste? Olha, Kellen, na verdade essa pressão a gente já vem seguindo há muito tempo, né? A gente tem, desde 2009, a indústria começou a assumir compromissos públicos de monitorar essa origem do gado que a indústria frigorífica adquire, né? Isso para atender o Ministério Público, mas também para atender clientes, para atender financiadores. Então, a gente sabe que a gente tem um problema maior que o da Europa para resolver, né? A gente precisa ter uma rastreabilidade, de fato, na pecuária, onde a gente consiga segregar a origem do animal, garantir que esse animal não está vindo de áreas que tenham ilícitos ambientais, e isso é uma responsabilidade nossa, né? Assim como é a fiscalização da ilegalidade, a implementação do Código Florestal. A nossa produção para a Europa, de certa forma, ela já é segregada, né? A gente tem uma lista traces de fazendas aprovadas para exportar para a Europa. Essas fazendas, que são um pouco mais de 1.300, têm os animais 100% identificados, mas a gente tem um desafio de chegar na origem também desse gado que chegou nessas fazendas. Então, como é que a gente estende essa rastreabilidade até a fazenda onde esses animais nasceram e garante que também ali para trás não tinha desmatamento. Então, a gente vai ter um período aí de pensar em como colocar em prática esse sistema, né, de rastrear e dessa garantia de origem. Muito bem. A Europa continua sendo um mercado bastante relevante para a gente na carne. Na sequência, eu quero saber desse período de transição para adaptação, mas antes, uma questão que você deixa aqui para a gente entender. Você disse que há um período de adaptação, mas a minha questão prática há uma lei antidesmatamento aprovada na Europa e nem todo boi produzido no Brasil é um boi que a gente tem a rastreabilidade. Ou seja, aqueles que não conseguirem comprovar a origem do seu animal estarão impedidos de vender para frigoríficos que são exportadores para a Europa. Essa é a linha de raciocínio na sua avaliação? Olha, o Brasil tem um sistema de rastreabilidade, é importante dizer isso, né, que foi construído por razões de segurança sanitária. Esse sistema permite que a gente atenda todos os mercados que o Brasil acessa e tem um sistema específico para a Europa que é esse de rastreabilidade individual, que são poucos animais, né, são essas 1.300 fazendas que eu falei, mas, de fato, se essas fazendas não comprovarem a origem dos animais, né, e que não tinha desmatamento, a gente vai sofrer um impacto, com certeza, nos volumes que poderão ser exportados. O Brasil tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo. Quanto do nosso rebanho já é possível ter a rastreabilidade de 100% desde a origem até o embarque? Então, hoje, pelo menos nas indústrias que estão dentro da BIEC, né, onde a gente faz esse monitoramento, a gente consegue fazer isso para todos os nossos fornecedores diretos. Ou seja, os produtores que estão vendendo hoje para a indústria, a gente olha, né, se tem desmatamento ilegal, se está dentro de áreas protegidas, enfim, tem uma série de critérios que foram colocados para que a gente possa adquirir esse animal, né?
Então, tudo que vai para abate hoje, pelo menos nos frigoríficos exportadores, é monitorado, né? E aí, como eu falei, o nosso desafio é chegar nos indiretos. E aí, para chegar nos indiretos, a gente ainda está testando como fazer isso. A gente precisa que o nosso fornecedor direto diga de quem ele está comprando para conseguir aplicar os mesmos critérios, né? E aí as indústrias estão colocando em prática também mecanismos para apoiar os produtores a se regularizarem, a não serem excluídos, né? O nosso interesse é trazer todo mundo para dentro da cadeia e não excluir ninguém. Muito bem. Por isso, a preocupação, né, o risco maior da legislação é justamente esse da exclusão, você jogar produtores para fora da cadeia. Muito bem. Então, nesse momento, vocês vão buscar uma alternativa para garantir a origem do boi brasileiro também para os fornecedores indiretos. Hoje, as maiores exportadoras de carne bovina do Brasil já passam por esse certificado de origem, de rastreabilidade, porque passam também a integram a ABIEC, né, Sampaio? A pergunta sequente que eu te faço é: a medida vai entrar em vigor a partir de quando, essa lei antidesmatamento da Europa? E qual vai ser o período de adaptação para os exportadores de carne bovina? Então, essa lei já foi aprovada pelo parlamento, né? Essa fase de transição vai ter pelo menos 18 meses, então de 18 meses a 2 anos é esse período onde alguns detalhes ainda vão ser discutidos, como essa classificação de risco, que pode ser por país, pode ser por estado também, o procedimento da diligência devida, né, o que exatamente vai ser solicitado para comprovar essa origem. Então, a gente vai ter que, nesse meio tempo, adaptar o que a gente já faz, o que a gente já tem, para atender o mercado europeu. Mas, de novo, isso eu acho que a gente consegue fazer nesse período, mas a gente tem uma discussão maior no Brasil de fato, ampliar a rastreabilidade e esse controle, não só para a Europa, mas porque a gente precisa disso para nossos clientes em outros mercados, no mercado interno também, para financiadores, enfim. A cadeia da pecuária precisa dessa rastreabilidade, dessa organização. Muito bem, então você já disse aqui para a gente que as indústrias de carne que exportam para a Europa já possuem 100% dessa rastreabilidade da cadeia para comprovar que a carne bovina do Brasil não veio de área desmatada depois de 2020, é isto, né? 100% nos fornecedores diretos, né? E aí precisamos trabalhar para chegar nos indiretos. Muito bem, para fechar, Fernando, qual é a mensagem objetiva para o pecuarista que ainda está preocupado com efeitos práticos na vida dele e também para o mercado brasileiro de carne bovina? É um desafio ou é uma oportunidade essa lei antidesmatamento da Europa? Olha, a gente precisa encarar isso como uma oportunidade para nos organizarmos. Não quer dizer que a gente ache que seja uma legislação 100% positiva e efetiva. Eu acho que ela tem problemas, tem defeitos, deveria ser melhor discutida, mas a gente precisa se organizar porque essa legislação tem outros países pensando nisso, né? Não vai ficar só na Europa, está indo para outros mercados, já é uma demanda do setor privado, né? Independente de regulamentações oficiais, o pecuarista precisa começar a se preocupar de onde ele está comprando seus animais, né, de onde ele está originando, se aqueles animais também atendem esses critérios de sustentabilidade. Muito bem, você falou que há problemas e defeitos na lei antidesmatamento aprovada na Europa. Quais são eles? Olha, o primeiro é que, acho que o André Nassar falou isso, né, você está criando um sistema segregado para atender a Europa que vai ter um custo, né, vai deixar o produto para eles mais caro, e talvez não resolva o desmatamento, porque a gente sabe que o desmatamento tem outras razões muito complexas e que estão além do alcance das cadeias produtivas, né? A gente tem problemas de fiscalização, de ordenamento fundiário, de implementação da legislação do Código Florestal. Então, o Brasil também tem um dever de casa para fazer, que não depende só da vontade dos importadores europeus nem dos exportadores, né? A gente precisa ter uma colaboração pública-privada para atacar a questão do desmatamento ilegal, principalmente, e não é só uma legislação que vai resolver isso. Ela pode deixar o produto mais caro, criar uma discriminação, e a gente vai continuar tendo problemas se a gente não atacar as raízes dele.
Muito bem, você falou em discriminação, essa é uma boa palavra, porque já há, de repente, no modelo mental de muita gente, uma associação incorreta entre a carne bovina do Brasil e desmatamento. Essa associação está incorreta? Se sim, por quais fatores? Se você puder listar isso para a nossa audiência da Jovem Pan, que também precisa estar mais bem informada sobre essa associação ser ou não algo que é verdade. Olha, eu acho que a gente tem duas realidades convivendo hoje no Brasil, né? Se você olhar a pecuária como um todo, ela está sendo cada vez mais eficiente, mais produtiva, reduzindo emissões, está aumentando a produtividade, está reduzindo a área que ela ocupa. Na verdade, a pecuária está encolhendo no Brasil de tamanho, mas a gente está produzindo mais usando menos área, né? E isso tudo diminui o impacto ambiental. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade, principalmente na fronteira ali do desmatamento, onde áreas públicas são ocupadas e a primeira coisa que aparece é pasto e boi, né? E esse boi acaba entrando na nossa cadeia. Então, como é que você diferencia uma coisa da outra? E essa realidade da fronteira, né, do desmatamento ilegal, dessa ocupação com pecuária, não é porque a gente precisa de mais área para produzir. Não precisa, né? Mas ela acontece e aí a questão é como é que você faz para segregar esse boi que vem da ilegalidade, resolver esse problema, sabendo que isso é uma minoria da realidade do setor como um todo do país. Ou seja, é mais acertado dizer que a correlação entre carne bovina do Brasil e desmatamento é algo que está mais para o lado de incorreção ou correção? Eu acho que a gente tem que dizer que é a minoria. E ontem, né, numa reunião, o Capo Bianco, que é o secretário do Ministério do Meio Ambiente, ele falou isso, olhando para o Brasil como um todo, 85% das propriedades no Brasil que estão no cadastro ambiental rural não tem desmatamento nenhum, 85%, né, a grande maioria da produção não tem desmatamento nenhum no Brasil, né? Mas a gente precisa, principalmente, resolver a questão da ilegalidade e precisa de um esforço muito grande, público e privado, para fazer isso acontecer. Fernando Sampaio, diretor de sustentabilidade da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, obrigada pela presença, obrigada pela análise dos impactos da lei antidesmatamento da Europa na pecuária brasileira. Volte mais vezes. Obrigado, Kevin. Até a próxima. E ainda falando de comércio internacional, o presidente Lula esteve nesta semana na Europa. Depois de passar por Portugal, ele passou pela Espanha, onde disse que espera concluir o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Lula destacou que o fato de o Brasil ocupar a presidência semestral do Mercosul em julho, enquanto a Espanha também presidirá o Conselho Europeu no segundo semestre, deverá ajudar nas negociações para firmar o acordo Mercosul-União Europeia. Vamos conferir. A feliz coincidência de que ambos, Brasil e Espanha, presidirão nossas reuniões aduaneiras no segundo semestre deste ano, permitirá avanços substantivos para a conclusão do acordo. Eu acho que a Espanha, na presidência da União Europeia, poderá ajudar muito na conclusão desse acordo. E agora, outro assunto. A gente vai falar de demarcações de terras indígenas. O presidente Lula retomou na sexta-feira as demarcações de terras indígenas no Brasil. Durante o evento em Brasília, ele assinou a homologação de 6 áreas e disse que até o fim do mandato vai demarcar o maior número de terras possíveis. Vamos ouvir. Nós vamos legalizar as terras indígenas. É um processo um pouco demorado. A nossa querida ministra sabe do processo. Tem que passar por muitas mãos. E a gente vai ter que trabalhar muito para que a gente possa fazer a demarcação do maior número possível de terras indígenas. Não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente vai precisar de vocês como guardiões da floresta. E eu quero não deixar nenhuma terra indígena que não seja demarcada nesse meu mandato de 4 anos.
Muita gente acredita que é muita terra. E eles precisam saber do jeito que vocês vivem, do jeito que vocês trabalham. Precisam saber que vocês precisam de mais terra e não numa casinha pequena que nós na cidade estamos acostumados a morar. É preciso respeitar os hábitos e os costumes de vocês e a tradição do povo indígena. O anúncio de Lula em Brasília aconteceu durante o período do chamado Acampamento Terra Livre, que ocorreu durante toda a semana na capital federal. O encontro contou com indígenas de diversas regiões do país neste ano. O evento teve como tema: o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia. Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, os indígenas realizaram marchas e palestras e pediram a retomada das demarcações de terras e o retorno do julgamento do marco temporal. As áreas homologadas atingem 6 estados diferentes: Rio Grande do Sul, Alagoas, Ceará, Acre, Amazonas e Goiás. 5 dessas áreas que vocês acompanham nesta tela, para quem nos assiste pela televisão, nesta tela, 5 destas áreas estavam naquela lista de 13 terras prontas para demarcação, que a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, vinha citando nos últimos meses. Vale lembrar que atualmente as áreas indígenas no país já representam 13,75% do território brasileiro. Uma das áreas demarcadas como indígenas nesta semana está em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul. O deputado federal e membro da bancada do Agro, Alceu Moreira, revelou que cerca de 75 famílias de pequenos agricultores devem ser impactados pela medida. Vamos acompanhar. A origem desses processos demarcatórios são todos com vícios. Os laudos antropológicos são fraudulentos. Bastava que a justiça tivesse o mínimo de cuidado para observar que lá, quando se vai começar a fazer o laudo antropológico, o antropólogo foi convidado, não houve edital. Não há clareza, não há transparência, não há impessoalidade, não há nada. No Rio dos Índios são 75 famílias de pequenos produtores, propriedade média de 11 hectares, terras íngremes, de difícil trabalho na lavoura. Essas pessoas agora têm que sair da terra sem receber nada e vão morar embaixo de uma lona, porque um laudo antropológico disse que 300 anos atrás um índio passou ali com o nome tal. Então o que nós queremos manifestar é a nossa revolta. Não com o presidente da República, que assumiu o compromisso com esse absurdo ainda na campanha, mas com o Ministério Público e o Poder Judiciário, que ao invés de defender o que é justo para a sociedade, trilham este caminho da profunda injustiça. Essas pessoas que vão ter que sair dessa terra são os verdadeiros proprietários. Compraram de boa fé, não invadiram terra alguma, receberam em algum momento da história essa quadra de sesmaria que fracionada é dona terra que ocupam. E hoje, sem que saibam para onde apelar, tem que deixar sua propriedade, sua terra, sua casa, sua vida, sua história, e ir embora como se nada fosse dele. Nada pode ser mais injusto do que isso que nós estamos vendo. A demarcação de terra indígena no Rio dos Índios é uma injustiça absurda contra pequenos produtores honestos e decentes que fizeram a vida na lavoura e que agora não sabe para quem recorrer, porque a porta da justiça não está à sua disposição. Além dessas 6 áreas demarcadas como indígenas nesta semana, há outras terras que aguardam o aval do presidente da República. Entre elas estão Abelardo Luz e Palhoça, localizadas no estado de Santa Catarina, e também São Félix do Araguaia, que fica em Mato Grosso. Ambos os estados possuem uma forte produção agrícola. E nesta região de São Félix do Araguaia, tem produtor rural já sendo impedido de conseguir financiamento rural, crédito agrícola e de realizar a regularização ambiental porque as áreas estão prontas para serem demarcadas como indígena. É o que relata para a gente o advogado de um dos agricultores. Vamos ouvir. O proprietário dessa fazenda, Fazenda Curica, o senhor José Edgar de Queiroz Ferreira Filho, possui essa propriedade, com 16.781 hectares desde a década de 70.
E, ao longo desse tempo, ele executou grandes projetos, né, de lavoura, lavouras de arroz, milho, soja. O decreto, ele jamais foi homologado, né? Ainda no governo anterior, esse decreto foi enviado ao presidente Bolsonaro para homologação. No entanto, o presidente ele não homologou e o seu então ministro da Justiça, o Sérgio Moro, despachou no sentido de que o processo administrativo fosse devolvido à FUNAI, para que a FUNAI melhor analisasse o caso e, desta vez, à luz do marco temporal. Então, e o processo permaneceu nessa situação. O senhor José Edgar, ele não consegue financiamento nenhum em banco, não consegue levar avante nenhum projeto agrícola, né? Então, ele está impedido de realizar qualquer projeto nesse sentido na área. Então, daí a razão pela qual toda a propriedade ficou inviabilizada. Isso se dá em razão de que tanto o cadastro do INCRA, né, com os cadastros ambientais, eles fazem constar essa propriedade como área indígena. Então ali não se obtém mais nada, nenhuma licença, né? Licença ambiental, por exemplo, não se obtém mais. É preciso deixar claro que nós não somos contra os índios, né? Pelo contrário, nós já temos aqui a comunidade local, tem uma relação muito estreita com a comunidade indígena aqui, que é a comunidade dos Carajás. Então, esses índios praticamente estão integrados à comunidade. Muito bem, a gente segue acompanhando a questão indígena ao longo das próximas edições do Hora H do Agro também. E a Frente Parlamentar da Agropecuária informou que o projeto de lei que estabelece o marco temporal das terras indígenas deve avançar na Câmara dos Deputados. A bancada do Agro esteve reunida com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que prometeu pautar o tema em breve. O projeto institui a data da promulgação da Constituição como marco temporal para o reconhecimento de terras indígenas e inclui a indenização de agricultores que tiveram terras demarcadas como indígenas. Esse tema é um tema que está no Congresso brasileiro. Agora sim, a gente vai tratar do tema que está no STF. Essa articulação toda que está acontecendo lá em Brasília ocorre porque aí sim a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, informou que o julgamento do marco temporal das terras indígenas deverá ser retomado em 7 de junho no plenário da Corte. Esse é um dos temas mais importantes para o agronegócio. Isso porque a tese do marco temporal prevê que só devem ser demarcadas áreas em que os índios ocupavam até 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Se o STF decidir pelo fim do marco temporal, haverá insegurança jurídica no campo. Atualmente, o julgamento na Corte está empatado, com um voto favorável à continuidade do marco temporal e um voto contrário à continuidade do marco temporal. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai ver que o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a criação da CPI do MST. E mais, vem aí um novo imposto sindical? O STF está julgando o tema nessa semana e a gente vai entender o que isso significa para o agro. Voltamos já já, eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio.
garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse newcursos.com.br e inscreva-se. Precisando de uma nova máquina para aumentar a sua produtividade? Aqui no Consórcio Nacional Massey Ferguson lançamos o Grupo 377. Com ele vem vários benefícios exclusivos para você, como planos em até 10 anos para pagar, sem juros, sem taxa de adesão e parcelas reduzidas a partir de R$ 1.470. Aproveite e procure a rede de concessionárias Massey Ferguson. Quer saber mais? Acesse www.cnmf.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 9 3016 0316. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, instalou nesta semana a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai apurar a atuação do MST. A CPI, que tem o objetivo de investigar as invasões de terras e os financiadores do movimento, será composta por 27 deputados. Vai lembrar que o pedido de criação dessa CPI foi protocolado na Câmara no dia 15 de março pelo deputado Tenente Coronel Zucco. E desde então havia uma grande expectativa da bancada do agro e também de agricultores pelo Brasil para a instalação dessa comissão, especialmente por conta do Abril Vermelho e porque essa comissão quer investigar os financiadores do movimento. Nesta semana, por exemplo, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra invadiu 3 novas áreas na Bahia. Em nota, o MST no estado informou que reivindica estas áreas para a reforma agrária e que a ação faz parte da Jornada Nacional de Lutas em Defesa da Reforma Agrária, chamada por eles de Abril Vermelho. Já a área da Embrapa, em Pernambuco, e da Suzano, no Espírito Santo, foram desocupadas pelo MST. A última atualização do INCRA, do dia 17 de abril, revelou que só agora, em 2023, já foram registradas 33 invasões coletivas de terras públicas e particulares aqui no Brasil. Este é o maior número desde 2017. Você que nos acompanha pela TV pode verificar o histórico das invasões de terra desde os governos Lula, Dilma, Michel Temer, Jair Bolsonaro e agora o terceiro governo de Lula. E nesta semana, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados recebeu o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para debater as invasões de terras nos últimos meses pelo MST. Teixeira disse que o governo vai retomar o programa de reforma agrária e de regularização fundiária no país para evitar os conflitos no campo e as invasões de terras. E para tratar deste assunto, a gente recebe o Tenente Coronel Zucco, deputado federal pelos republicanos do Rio Grande do Sul, ele que protocolou o pedido de CPI no mês passado. Deputado, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, um prazer recebê-lo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Primeiramente, para começar, nesta semana houve a leitura, por parte do Arthur Lira. Com isso, o senhor tem uma expectativa positiva em relação ao desdobramento dessa CPI? Como é que está a sua avaliação do poder político que a bancada do agro tem para levar essa pauta adiante? Olha, nós tivemos, como tu bem comentou, no dia 15 de março, a iniciativa de apresentar a CPI. Procuramos parlamentares para colher as assinaturas, tínhamos já as assinaturas bem avançadas. Procuramos também o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion. Temos o apoio efetivo da FPA. Recebemos centenas de apoiamentos de entidades, sindicatos, instituições linkadas ao agro e, por fim, logicamente, atendendo às assinaturas previstas regimentais, protocolamos a CPI. Ainda havia a questão jurídica da casa, que foi também positiva no sentido, e nesta última quarta-feira tivemos a leitura por parte do presidente Arthur Lira. Neste momento, a fase é da indicação de cada partido, dos seus parlamentares, para que seja composta aí os 27 titulares e os 27 suplentes que vão trabalhar nessa comissão parlamentar de inquérito.
Muito bem. Estamos atentos, queremos trabalhar a questão técnica e agora é iniciar efetivamente. Deputado, nesta semana, o coordenador nacional do MST, João Paulo Rodrigues, ele afirmou em uma entrevista à Folha de São Paulo que sempre defenderá o governo Lula, mas que não aceita nenhum tipo de coleira ou focinheira. A instalação dessa CPI do MST vai ser um tipo de coleira ou focinheira para o movimento Sem Terra, na sua avaliação? Ele pode perder força depois dessa CPI? Olha, vamos perguntar para ele presencialmente o que ele quer dizer com isso. Nós entendemos, respeitamos, sabemos que está na Constituição, reforma agrária, mas as invasões de propriedades privadas não são legais. E a gente quer, sim, analisar, como eu disse, de forma técnica, possíveis financiadores, lideranças que estão incentivando essas invasões, empresários que possam estar por trás aí deste pagamento de transporte, alimentação, enfim, são várias demandas que a gente vai poder trabalhar nesta CPI. Muito bem, o senhor falou em financiadores. Esse é um dos principais objetivos, porque a instalação dessa CPI do MST tem um dos objetivos que é possivelmente fazer o MST perder uma força política, que ele agora ganhou, aparentemente, no governo Lula. E o segundo ponto é descobrir quem está financiando esses movimentos que são crescentes. De acordo com os dados do INCRA, pelo menos 33 ocorrências já registradas em 2023, deputado. Exatamente, a gente está vendo um fato real, que é a escalada, né, como eu vi anteriormente tu comentar, é um fato real, a escalada das invasões de terra. A gente tem 33 invasões, imagina, em 3 meses, 33 invasões. Uma média na última gestão do governo federal, tiveram ali em torno de 40 invasões em 4 anos. Se seguirmos na linha de raciocínio, só neste ano teremos aí praticamente 3 vezes, 4, 5 vezes o número de invasão de toda uma gestão. Isso é inadmissível. Nós temos que pautar a reforma agrária, temos que conversar, valorizar as pessoas realmente que querem, de forma democrática, constitucional, trabalhar com isso. Mas não podemos, de maneira nenhuma, assistir e, principalmente, entender esse tipo de ação que está sendo, muitas vezes, como eu disse, incentivado e, vamos analisar, até financiado por algumas pessoas, por algumas ONGs, por alguns empresários. Isso aí também será pauta durante a CPI. Muito bem. Eu ia lhe perguntar se as invasões de terra devem diminuir com a CPI. O senhor já respondeu. Então, a minha última pergunta é: quando a Comissão Parlamentar de Inquérito vai começar a ouvir os integrantes do MST e quais são os próximos passos dessa CPI? Olha, nós estamos agora, como eu disse, na fase das indicações por parte dos partidos, de seus integrantes. A Frente Parlamentar da Agropecuária, logicamente, vai também nos passar dados sobre, inclusive, essas invasões que aconteceram em 2023. Nós esperamos que, após a leitura feita pelo presidente da Casa, já possamos, na semana que vem, iniciar as primeiras reuniões. Esperamos que a gente possa já analisar pessoas a serem convocadas, empresas, como eu disse, algumas estratégias para que a gente possa entregar para a sociedade algumas respostas e, principalmente, trabalhar a segurança no campo. Muito bem. Deputado Coronel Zucco, agradeço demais pela sua presença. Tenente Coronel Zucco, deputado federal pelo Republicanos do Rio Grande do Sul, que foi quem protocolou o pedido de CPI no mês passado. Obrigada pela presença. Volte sempre, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pela pauta para a gente poder abordar, que com certeza ganha o Brasil, ganha o agronegócio e, principalmente, a gente tem que respeitar esse setor tão importante da economia nacional. Muito bem, obrigada a você pela presença, deputado. O Supremo Tribunal Federal terminou nesta semana o julgamento da medida cautelar do ministro Dias Toffoli, que suspendeu temporariamente a taxação do agronegócio em Goiás. Ao analisar essa liminar, 7 ministros entenderam que a cobrança é válida, contra 3 que entenderam que a taxação não deveria acontecer.
Essa medida que a Corte analisou é aquela criada pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado, no fim do ano passado. Ela prevê uma contribuição de até 1,65% sobre a comercialização de produtos agrícolas e os recursos arrecadados têm como destino um fundo para investimento em infraestrutura. A Confederação Nacional da Indústria, que foi a autora da ação no STF, destacou que a decisão da Corte nesta semana se refere à medida cautelar e não envolve o julgamento do mérito da ação, que ainda deve ocorrer, mas sem previsão de datas. Vamos conferir. A CNI ela segue empenhada, segue confiante no julgamento do mérito dessa ação proposta contra o Fundeinfra. Ela acredita que quando os ministros forem apreciar o mérito e forem proferir uma decisão final, o voto do ministro relator, do ministro Toffoli, vai prevalecer. Então, acho que cabe explicar que o julgamento que aconteceu agora foi um referendo da liminar. A consequência imediata disso é de que os contribuintes devem, a partir de agora, recolher o valor da contribuição. Como eu mencionei, a CNI ela segue empenhada para demonstrar aos ministros de que essa cobrança tem sim uma natureza tributária e, em função disso, não poderia estar vinculada a um fundo, porque a Constituição veda expressamente esse tipo de vinculação, abrindo poucas exceções a essa regra, sendo certo que o Fundeinfra não se enquadra nessas exceções. Muito bem, e a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG, afirmou que decisões judiciais devem ser acatadas. A entidade ressaltou ainda a importância de o produtor rural precisar trabalhar com segurança jurídica para que não tenha incertezas na produção. No Twitter, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, afirmou que, com a decisão a favor do Fundeinfra, o STF reconheceu a prerrogativa dos estados para buscar contribuição em prol do investimento público. Ele também afirmou que os recursos arrecadados pelo fundo serão aplicados integralmente em infraestrutura. E neste mês, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar se a contribuição assistencial aos sindicatos é válida. O caso está sendo analisado no plenário virtual da Corte desde o dia 14 e foi interrompido após o ministro Alexandre de Moraes pedir mais tempo para analisar o caso. A questão é, voltará a existir no Brasil um imposto sindical? E quais são os impactos para o agronegócio? A gente vai analisar esse tema com o Volney Tadeus Ferreira. Ele é advogado e sócio da Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados. Seja muito bem-vindo, Volney. Obrigado, Kelly. Um prazer enorme estar contigo aqui e poder falar com a Jovem Pan e os ouvintes. Muito obrigado. Para a gente também é uma satisfação, especialmente para entender o que exatamente é essa contribuição assistencial que está sendo analisada pelo STF. Muito bem. Olha, para que os ouvintes possam entender melhor, a contribuição assistencial é uma contribuição normalmente definida pelos sindicatos através de assembleias que estabelecem condições para as negociações coletivas que eles procedem. E nessas assembleias eles estabelecem fontes de custeio sindical, de financiamento sindical para suas atividades, especialmente para a proteção das negociações coletivas procedidas, né? Pode envolver um acordo coletivo, pode envolver uma convenção coletiva, ou às vezes até alguns acordos especiais, como participação dos lucros, ou mesmo banco de horas, ou enfim, qualquer outra motivação de negociações coletivas, né? É diferente do imposto sindical, porque exatamente o imposto sindical, até 2017, ele era obrigatório, a partir de 2018 passou a ser facultativo, e ele é fixado em lei como um dia de trabalho para os trabalhadores e uma tabela para as empresas, né? Mas, para os trabalhadores, a contribuição assistencial, que é esta que está sendo avaliada, até agora, ela era obrigada apenas para os trabalhadores sindicalizados, aqueles que eram filiados a seus sindicatos. E o que o STF, neste momento, avalia é exatamente se essa contribuição ela tem o caráter constitucional, ou seja, legal, válida, né? E se ela pode abranger tanto sindicalizados como não sindicalizados.
Essa é a questão que está em discussão. Muito bem, então não é uma discussão sobre imposto sindical, mas uma discussão sobre essa contribuição assistencial. Dentro dessa discussão que está na mesa, qual é o impacto que pode gerar para quem faz parte do agronegócio? Pode ter algum tipo de criação de contribuição extra que os nossos, parte da nossa audiência não está acostumada a contribuir? Sim, é muito provável, Kellen, que vá acontecer uma espécie de fomento às negociações para que exatamente os sindicatos possam conferir essas contribuições. Porque não basta ter a Assembleia, ela tem que ter como resultado uma negociação coletiva concluída, né? E é onde nessa negociação se estabelece essas condições. Normalmente as Assembleias já vão fixar valor, forma e condições dessa contribuição aos trabalhadores, né? Então, se aprovado, nesse momento no STF, a situação ainda é indefinida, nós temos 5 votos a favor de regular isso como legal, como constitucional, mas também os 5 juízes, ministros que já votaram, eles entendem que a contribuição deve se submeter à oposição do trabalhador. Isso vai abranger a todas as empresas, não só o do agro, mas certamente o agro também terá uma afetação, porque os trabalhadores que são da CLT, empregados que são registrados, seletizados, né, eles terão essa prerrogativa de participar dessas assembleias, verificar com o seu sindicato as condições de votação, se podem ser estabelecidas, de que forma, se vão ser aprovados e como será a oposição a essas contribuições. Nem todos serão obrigados a contribuir. O direito de oposição, ou seja, do trabalhador dizer eu não quero contribuir, estará assegurado se mantiver até esse momento o julgamento que vem sendo procedido no STF. Muito bem. Nesse momento, Volney, o que a gente precisa deixar claro aqui para a nossa audiência, eu gostaria da sua ajuda para isso, está ou não em discussão a volta do imposto sindical? E se a sua resposta for não, como você já deu pistas aqui, o que a gente pode inferir de aumento de carga tributária para quem faz parte da cadeia agro? Essas 2 questões eu gostaria de contar com a sua ajuda para a gente esclarecer para a audiência. Perfeito, muito bem. De fato, não é um novo imposto sindical, até porque não poderia acumular com o imposto que já está previsto na lei e já está regulado como facultativo, né? Ele depende de uma autorização do trabalhador. Porém, certamente haverá um aumento de carga, mas para o trabalhador, não para as empresas, né? Essa contribuição sindical para o financiamento dos sindicatos e suporte às negociações coletivas será uma carga a mais para o trabalhador. Nós temos notícia, por exemplo, de contribuições que chegam às vezes a 1, 2, 3% ao mês e além do 13º. Então o trabalhador poderá sim ser atingido e ter um aumento da sua carga tributária nesse sentido. Que é basicamente de quanto você deu aqui algumas estimativas do que pode acontecer, mas só para que a nossa audiência que contribui com os sindicatos e que está atenta a essa discussão possa imaginar o impacto que vai ter no orçamento doméstico, né? O senhor pode estimar isso para a gente? Então, veja só, às vezes os sindicatos estabelecem limites para esse desconto, mas em geral não tem limites e o percentual ele tem variado de 1 a 3% em muitos casos aí. Então, é um percentual muito maior do que era o imposto sindical, porque o imposto sindical girava em torno de 3% ao ano, não ao mês. Nessa nova modalidade, poderá acontecer um desconto superior a esse percentual mensalmente. Muito bem. Entre os temas que o senhor está atentamente observando no que se refere à pauta trabalhista, essa questão que está, além dessa questão que estamos aqui discutindo, tem algum outro destaque que o senhor gostaria de chamar a atenção da nossa audiência do agro, que pode ter alguma surpresa não muito boa no futuro próximo em relação ao aumento da carga tributária? Olha, o que preocupa são outros julgamentos e PLs, por exemplo, que tendem a modificar a legislação da terceirização neste momento. A terceirização foi um procedimento que, a partir de 2019, ficou muito bem definida na legislação, estabelecendo condições e trazendo, inclusive, proteções
aos trabalhadores que se submetem à terceirização, não é? E se isso acontecer, vai afetar fortemente o agro, porque o agro tem muitas de suas atividades terceirizadas, não é? Não falamos só de colheita, falamos de transporte, falamos de várias situações onde a situação do agro está envolvida com terceiros e poderá ser afetada. Contratação, por exemplo, de cooperativas, contratação de projetos especiais autônomos, né? Profissionais liberais que são contratados como engenheiros agrônomos, ou mesmo profissionais que se dedicam somente àquela safra, ou são conhecedores especialmente daquela safra que às vezes dura 4, 5 meses, dependendo da situação. Isso é bastante comum, né, doutor Volney? Para a gente encerrar, aí não estamos mais aqui para a nossa audiência que nos acompanha ficar bastante antenada, não estamos mais falando sobre a contribuição assistencial, nem sobre imposto sindical. O advogado Volney nos colocou a atenção na questão da terceirização, que pode sofrer algum tipo de mudança nessa regra, o que impactaria o setor agropecuário como um todo. Para a gente agora sim fechar, em qual momento nós estamos para que a sua preocupação seja acentuada em relação às mudanças da regra da terceirização, a ponto da gente saber se essa mudança pode acontecer num futuro próximo? Afinal de contas, a gente está começando uma colheita de café e há uma terceirização bastante comum nessa época para esses agricultores, ou não, isso é algo que o senhor vê para um futuro mais distante? Eu não vejo, obrigado, Kellen, pela oportunidade de falar sobre esse tema. Eu não vejo isso para um futuro muito distante. Nesse momento, nós tivemos recentemente designado para relator desse projeto de lei o deputado o senador Paulo Paim, que é um senador de luta aguerrida contra a terceirização. E isso preocupa bastante, porque, obviamente, ele deverá conduzir o seu relatório para a aprovação de medidas que são, de alguma forma, tendentes a diminuir o impacto da terceirização e a possibilidade de usá-la, né? E isso preocupa. Como ele está sendo designado agora, dependerá muito da velocidade com que ele irá impor as avaliações, que pode ser através de audiências públicas ou somente passar pelas comissões e depois submeter a plenário. Então pode ser rápido, né? Pode ser algo que aconteça ainda no primeiro semestre. Esperamos que não, porque obviamente se mudar vai afetar muitas empresas que estão já nesse momento se programando para uma nova safra, por exemplo. Agradeço demais, Volney Tadeu Ferreira, advogado e sócio de Ferreira Rodrigues Sociedade de Advogados, pelos esclarecimentos sobre imposto sindical, contribuição assistencial e ainda sobre as eventuais mudanças que podem acontecer na lei ou na regra da terceirização. Volte sempre, você é muito bem-vindo. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês, viu? Obrigada. Bom trabalhos aí. Igualmente, até a próxima. Obrigado. E agora eu tenho um recado para você. Os percevejos vão entrar em choque com a eficiência do novo inseticida da Yara para soja e milho. Você já conhece o Terminus? A solução é a grande novidade no mercado de inseticidas que controla o percevejo marrom e o barriga verde, com um poder de choque revolucionário. A formulação inovadora de Terminus potencializa o controle rápido e prolongado e possui flexibilidade para uso em todo o ciclo da cultura. Com ação imediata e longo residual, propicia maior qualidade para os grãos da sua lavoura. Terminus coloca em suas mãos o poder supremo contra os percevejos. Quer saber mais? Acesse yara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela e conheça essa potente arma que está à disposição da sua lavoura. O Hora H do Agro fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Realização Jovem Pan News.